contemplando Jesus, eu comecei a me lembrar de quando eu estava em Jerusalém. Eu fui lá na casa de Caifás, onde Jesus ficou preso a noite inteira, na quinta-feira santa. E o lugar que Jesus ficou preso era uma rocha cavada de pedra. E ele foi descido para aquele lugar. E a dor da alma de Jesus foi tão grande, que foi uma noite de dor, de sofrimento, uma dor da alma tão profunda, que a pedra ficou gravada, a imagem de Jesus de joelho naquela pedra. Mostrando que a dor da nossa alma, muitas vezes, é tão profunda, que ela é capaz de marcar uma pedra. Mas, ali rezando também, naquele dia que eu estava lá, eu desci para rezar naquele local. E tinha quase ninguém naquele local, naquele dia. Eu ajoelhei e fiquei na mesma posição que Jesus estava. E fiquei contemplando a dor da alma de Jesus. E de repente, o Senhor falou comigo: essa dor da minha alma se transformou em glória para todos. O meu sofrimento se transformou em glória. Tudo que eu experimentei de sofrimento, de dor, se transformou em glória. No dia de hoje, talvez eu não sei o tamanho da dor da sua alma, mas o Senhor está dizendo para você, para mim, para todos nós, que estamos experimentando esse tempo de tribulações, de sofrimento, de dores, de angústia. Alguns já estão vivendo glória. Mas Ele é capaz, Deus é capaz de transformar todos estes sentimentos, essas dores, em glória. Foi o que Jesus experimentou ali naquela quinta-feira santa. A negação de Pedro lá em cima, os amigos que não estavam mais perto, os discípulos, não podia mais contemplar a face dos amigos, daqueles que poderia ser consolo para ele. Mas o único consolo de Jesus naquela noite foi o amor do Pai. O amor do Pai que foi acalentando a sua alma, dando toda a consolação necessária para que ele suportasse os outros sofrimentos que viriam e que se transformariam também em glória. Tudo em Deus, por mais difícil que seja, Ele é capaz de transformar todas estas dores, todas as nossas enfermidades, medos, inseguranças, doenças, em glória. E creio que foi esta confiança que estava no coração de Jesus, que deve hoje também permear no nosso coração, permear a nossa vida, permear a nossa história. O Senhor está te convidando hoje, você que está aí na sua casa, você que está no hospital, talvez você que esteja aí no presídio, onde você estiver, com as suas dores, com a sua tristeza, com os seus medos, com as suas desconfianças. Eu não sei mais em quem recorrer, como Jesus não tinha com quem recorrer. Não havia como sair daquele espaço. Ele foi descido ali por uma corda ou por uma escada. Não podia contar com mais ninguém a não ser com o amor do Pai. Este amor que abrasa o nosso coração, que abrasa a nossa vida,
Foi este amor de Deus que nos deu vida. Foi por Ele, por esse amor que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E que nos permite também experimentar as dores, os sofrimentos, as angústias, os medos. Porque eu creio que, assim como Ele viu o seu Filho amado ali, sofrendo todas as dores e resistindo, sendo capaz de vencê-los no amor dEle, Deus também deve imaginar que nós seríamos capazes de que nas noites tristes, nas noites de solidão, nos dias de angústias, nós também contemplaríamos a face de Deus. Não sei o tamanho da sua dor, mas Deus sabe, Deus conhece. Deus tem a dimensão da dor mais profunda de todos nós. É o momento também de você agora entregar a sua dor nas mãos de Deus. Deixar que o amor dele, que é a consolação mais perfeita, mais necessária para a minha vida, para a sua, e adentrando na nossa alma, acalentando os pensamentos agitados, aquilo que está angustiando, as doenças, as enfermidades, as dores, que o Senhor venha agora passando com bálsamo curativo, com bálsamo da docilidade, da mansidão, acalmando todo o nosso interior, acalmando os nossos pensamentos, dando esta paz interior que você precisa, que foi necessário para Jesus suportar a noite da agonia. Talvez seja o dia da sua agonia, mas Deus está levando para você a consolação. Como levou a consolação para o coração da mãe de Jesus, Maria, Nossa Senhora, que estava lá fora. Não sabia o que estava acontecendo com o seu filho. Você que é mãe hoje, preocupada com seus filhos, com a situação da sua casa. Nossa Senhora também não tinha a quem recorrer, a não ser a oração ao Pai das misericórdias, ao Deus da consolação, o Deus que tudo vê e tudo pode, tudo é capaz em nós. Que Ele possa hoje também te visitar, você como mãe, como pai, que está preocupado com tantas coisas da sua casa, com todo o sofrimento que tem entrado na sua casa. Vai entregando nas mãos do Senhor essa sua vida, essa sua história, esse sofrimento. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por essa oportunidade no dia de hoje, de estarmos na sua presença e experimentar esta consolação que precisa, que necessita a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Que nós não sabemos às vezes onde buscar, mas hoje o Senhor veio estar diante de nós, por esse canal de televisão, por esse momento que você está passando, e Deus se apresenta de uma forma tão simples, para que você também, em Cristo, sinta a consolação que Deus colocou no coração dele, que o Pai colocou, e que ele foi capaz de suportar e vencer todas as maquinações do mal. Tudo aquilo que era difícil para o homem, Ele as transformou em glória. Porque Deus vai nos dar graça também de todo esse tempo que você está experimentando, todas essas dificuldades que você enfrenta, e ver a glória em cada uma delas. É assim que o nosso Deus nos trata, é assim que Ele
olha e contempla cada um de nós. Então nós te bendizemos, Senhor, por esse momento. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor vem em nosso socorro. Mais uma vez nesta quinta-feira, das tantas quinta-feiras que nós já aqui encontramos contigo, e já vimos tantas glórias, tantos momentos maravilhosos acontecidos, mas sempre vem uma outra tribulação, às vezes maior do que a outra. A gente nunca pode medir o tamanho da tribulação, o tamanho do sofrimento de cada um, o tamanho das tempestades que batem em cada casa, em cada família, em cada filho, em cada filha. Parece que o tempo presente é um tempo de muitas tempestades no nosso país, no nosso mundo. Na vida de tantas pessoas que hoje se sentem aprisionadas por causa do coronavírus, por causa de tantas filosofias que o mundo também traz, tanta insegurança que o mundo traz, tanto medo que o mundo traz para cada um de nós. Nós vivemos amedrontados, encurralados, como que não houvesse mais esperança, não houvesse mais nada que o homem pudesse fazer para melhorar este mundo. Nós sabemos falar de desgraças, de morte, daqueles que estão morrendo, daqueles que vão morrer, daqueles que, quando experimenta a cura, ela faz pela metade. Nós te pedimos, Senhor, essa graça da confiança para o nosso coração, de que o mundo vai continuar vivendo as tribulações dele, que os meios de comunicação vão continuar trazendo notícias ruins, mas o Senhor vem trazer a vida no meio de todas estas situações. Vem nos dar esperança, vem nos reacender a chama do seu amor em nós, a força necessária para a gente viver e vencer e caminhar, se colocar de pé, porque na sexta-feira santa Jesus se colocou de pé, saiu daquele presídio, caminhando, né? Carregando a cruz. E que nós também tomamos hoje sobre nós as nossas dores, nossas cruzes. E nós colocamos de pé diante de Ti, porque sabemos que a vitória vai chegar, que a glória vai chegar. Esta é a nossa confiança nesta manhã, Senhor. Louvado seja Ti, Senhor. Louvado seja Teu nome. Bendito seja o Senhor, glória a Ti, Jesus. Exaltamos o Seu nome, Jesus. Te adoramos, ó Rei da Glória, Rei glorioso, cheio de força e poder. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei.
Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, cura-me, Senhor Jesus, cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Queremos juntos exaltar o nome de Jesus. O céu e a terra se unem em exaltação ao nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua professe: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sobre a sua vida, sobre esse leito de hospital, sobre essa UTI, sobre as suas necessidades, sobre as suas finanças, sobre a sua família, sua saúde, seus impossíveis. Proclame o nome de Cristo. Proclame Jesus, Jesus, Jesus. Que esse doce nome esteja sempre nos meus lábios, esteja sempre transbordando no meu coração, nos meus pensamentos. Jesus, 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 Jesus. Exaltamos o seu nome, Senhor. Jesus, com toda a nossa força e entendimento. Jesus, 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 nome que nos salva. Jesus, o nome que nos liberta. Jesus, nome acima de todo. Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, restaura-me, restaura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muitas doenças, enfermidades, tribulações chegam até nós por diversas circunstâncias. Muitas vezes nossa casa é invadida por situações e muitas vezes nós ficamos perguntando: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que tanto sofrimento na minha casa, na minha vida, na minha história? Por que para mim parece ser mais difícil?
Por que parece que para minha casa é mais difícil? Por que parece para minha família mais difícil, para meus filhos? Parece que tudo está contra nós. Mas não, também Deus nos responde. Deus nos acalenta nessas respostas. Quando nós olhamos para a casa da Virgem Maria. O maligno sabe que você é de Deus, sabe que a sua casa é, e ele vai perseguir os filhos de Deus. Ele não vai perseguir os que são dele. Ele não vai fazer mal por aqueles que são dele. Ele vai querer atacar os filhos de Deus. Para que nós saibamos que ele existe, que o mal existe. E Deus deixa a gente ver, sentir, experimentar, para que a gente crie resistência, força, fortaleza, temperança. O nosso olhar tem que ser o olhar como o da família de Nazaré. Ela nos ensina a olhar sempre para o céu. Porque à medida que a gente vai olhando para o céu, olhando para Deus, olhando em Deus, a nossa fé vai aumentando. E a nossa fé vai fechando as portas para aquilo que o mal gostaria de colocar diante da nossa casa. Quando bate alguma coisa na minha porta, na minha casa, na minha família, eu digo: Senhor, o Senhor é o Deus desta casa. O Senhor é o Deus desta família. O Senhor é o Deus da nossa vida. Se esse sofrimento, se essa tempestade, se essa situação chegou à minha casa, à minha família, é para trazer santificação, trazer vida nova, para renovar as coisas, para nos estimular a rezar mais. Nos dê a graça, nos capacite, nos dê coragem para vencer a tribulação. Mas se ela veio do maligno, que teus anjos mandem embora daqui. Se ele entrou aqui por algum motivo, esta casa pertence a Deus, pertence ao Senhor. E tudo que está nela é de Deus. Porque na minha casa, Ele é o Senhor da nossa família. Então eu vou rezando. Tempos atrás a minha irmã me ligou dizendo: a mãe está muito mal, está doente, está passando uma crise muito grande. E eu estava lá em Jerusalém, morando lá em Nazaré. Não tinha como vir embora. E aí eu entrei na capela para rezar e disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho como ir embora. Eu estou aqui, cuidando das suas coisas, cuidando daquilo que é seu, cuidando do seu povo. A minha mãe está doente. Eu não posso ir lá. Mas creio que esse Senhor, indo, o Senhor vai fazer o melhor para a vida dela. Porque o Senhor é o Deus da vida e da vida plena. Se ela é melhor ir para o céu, que o Senhor leve. Mas se é melhor ela continuar aqui, que o Senhor dê a graça. Porque eu não posso ir embora. Eu não tenho como ir embora. E continuei rezando. E a minha mãe, graças a Deus, continua viva. Porque Deus sabe, quando você serve a Ele, Ele vai cuidar da sua casa, da sua família, daquilo que é seu.
Mesmo que as tribulações batam, mesmo que elas venham com tempestade, mesmo que elas venham dolorida, sem possibilidade de você fazer alguma coisa, Deus vai te dar a graça para que você possa serenizar a alma e de repente as coisas vão voltar ao normal. Então você hoje, que está agora nesse momento, vai dizendo para Deus: Senhor, essa é a minha casa, essa é a minha família. Essas as coisas que estão aqui, que estão acontecendo, são essas doenças, são esses problemas afetivos, familiares, são problemas de droga, são problemas de alcoolismo, são problemas financeiros. E eu não tenho como resolver, mas tu pode tudo aqui em casa. O Senhor é o Senhor desta casa, vai dizendo: o Senhor é o Senhor desta família, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor sabe este problema que eu estou enfrentando e eu não tenho solução, eu não tenho como resolvê-lo, mas o Senhor pode tudo. Se é o maligno que causa, que ele seja expulso desta casa, em nome de Jesus. Que ele seja acorrentado aos pés de Cristo. Que aqui nesta casa, ele não tem poder. Porque a minha casa é a casa da família de Deus. Coloque teus anjos aqui. Coloque teus anjos, Senhor, para que eles combatam por mim. Sejam combatentes da minha família nesta luta. Porque eu sei que ele desceu, foi expulso do céu e desceu para a terra para atacar, perseguir os filhos de Deus. Mas a minha casa, minha família e eu somos marcados, batizados e trazemos em nós o sangue redentor de Cristo. E que Ele sabe que sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Ele não tem poder. Que nós vamos fechando as portas de tudo aquilo que Ele tenta abrir. Porque quando a gente fecha uma porta, Ele tenta abrir outra. Ele coloca palavras para que a gente às vezes diz, para que Ele possa entrar. Ele coloca filmes, revistas, Ele coloca situações para dar brecha para Ele entrar. Ele coloca divisão entre nós, contenda entre nós. Ele coloca mal-estar entre nós, coloca sentimentos de raiva, de mágoa, de perseguição, para que a gente fique atribulado e não veja as graças de Deus passar. Elias teve que silenciar o coração, porque veio muitas tempestades, veio trovões, veio raios, veio terremotos, tudo para tirar a atenção dele, porque o mal é assim. Ele faz uma tempestade num copo de água, para tirar a nossa atenção da graça de Deus que vai passar. Porque a graça de Deus passa silenciosamente. Passa na brisa suave, como diz a brisa suave de Elias. E quando a gente está muito agitado, correndo de um lado para o outro, às vezes a gente não vê a graça passar. Às vezes ela está na porta da nossa casa. A solução do problema está ali diante da nossa face. Mas por tantas tribulações, por tantas situações, a gente não consegue vê-la. Às vezes Deus já deu uma solução, já nos deu uma resposta, mas a desconfiança do nosso coração, o medo, a incerteza do nosso coração, não deixa a gente realizar. Mas que no dia de hoje, as soluções que Deus já te apresentou, você vai poder realizar. Os ventos fortes que estavam batendo aí agora, você vai, deixa vir a brisa suave de Elias. Porque Deus está passando aqui em casa. Deus está entrando aqui em casa. E chama Ele para entrar na sua casa, na sua vida, na sua história,
nas suas dores, nas suas enfermidades, nos problemas lá da sua empresa, nos problemas de relacionamento. Você pode dizer: Senhor, eu não estou conseguindo amar essa pessoa, mas me dê a graça de poder amá-la. Me dê a graça de poder conviver com ela, nem que seja este amor fraterno. Me dê a graça de poder estar diante dela silenciosamente, até às vezes sem falar nada. Mas me dê a graça. Me dê a graça de estar perto daquela pessoa que está me fazendo tanto mal. Mas que o Senhor me dê a graça de estar na presença dela sem medo, sem condenação, sem julgamento, sem desejo de morte, sem desejo de vingança. Me dê a graça de suportar aquele vizinho que todas as noites bate, coloca a música alta, que faz barulho, que não me deixa dormir. Me dê a graça de que os barulhos dele seja silenciado no meu coração pelo seu amor. Santifica os meus ouvidos. Se eu fico reparando o mal das pessoas, as fraquezas, as misérias, aquilo que eu vejo de defeito, às vezes eu paro nos defeitos das pessoas e não vejo as qualidades. Me dê olhos para ver as qualidades. Santifica o jeito de olhar meu. Se às vezes, em vez de falar bem, eu falo mal, reclamo, xingo, me dê palavras novas para o meu coração, para que as palavras sejam motivo de vida e não de morte. Se meu coração ainda está ressequido, endurecido por tantos dissabores que eu experimentei, por tanta traição, por tanta mentira, por tantas pessoas que às vezes não me amaram como eu gostaria de ser amado, até me deixaram de lado. Me dê a porção do seu amor, que preenche o vazio da minha alma. Vai pedindo a Deus as graças que você precisa, por seu trabalho, para sua mão, por seus pés, por seu corpo físico e espiritual. Peça ao Senhor hoje a riqueza do céu para você. Na leitura de ontem, no livro dos Provérbios, Salomão dizia: Senhor, duas coisas eu não preciso: a falsidade e a mentira. Não deixe que essas coisas venham morar em mim. Não precisa me dar riqueza, porque pode ser que na riqueza eu fique opulento e esqueço de ti. Não me dê pobreza, para que na pobreza também possa roubar, ser desonesto, maquinar coisas que fazem mal para os outros. Me dê o necessário para viver bem a minha vida. O necessário de Deus é uma riqueza inesgotável que Ele deu aos seus santos, aos profetas, a todos aqueles que vivem nele. Ele dá da sua providência. Aqui na Canção Nova, não tem como a gente reclamar, não. Porque Deus tem sido providente. Nos dá o necessário para vivermos bem. E a gente confia nessa providência. Que hoje também você aprenda a confiar nessa providência. Ele não vai dar sobrando. Vai dar o necessário para que a gente viva bem. Mas saiba agradecer o necessário de Deus também na sua casa. Eu não sei o que você tem em casa hoje, mas começa a agradecer a Deus pela sua cama, pela sua casa, pela comida que está aí, pela água que chega, pela luz, pela família que você tem, pela família que você é, pela pessoa que você é. Começa a louvar e bendizer a Deus por tudo isso. É o que o demônio não quer que você faça. O demônio quer que você ache que tudo que você tem é pouco, é miserável, que você precisa e necessita mais. Ele nunca vai deixar você contente. Mas o homem
com o coração de Deus, por menor que seja a coisa que ele recebe, ele está sempre contente. Porque foi Deus que deu. É Deus que faz chover, é Deus que faz tudo em nós. Então nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo novo que nós estamos começando, a primavera. Estamos vivendo esta primavera de Deus já aqui. E que lindo é a primavera de Deus. Os santos dizem que a maior primavera de Deus, a maior flor de Deus, a maior riqueza de Deus para a humanidade é Jesus Cristo. Ele, o Senhor que está aqui na nossa frente, que traz toda a riqueza e a salvação para todos nós. Traz a vida nova para cada um de nós. Ele é o lírio do campo de Deus. Ele é a flor mais linda de Deus, que Deus nos deu, para que a gente, contemplando essa beleza, este amor imensurável, a gente vê como Deus nos ama, como Ele nos quer, como Ele faz tudo para devolver a vida e a alegria para o nosso coração. Ele sacrifica aquele que Ele mais ama, para que nós experimentemos a glória sem passar pelo Calvário. Obrigado, Senhor. Te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor vem para acalentar nossa alma neste dia de hoje. Eu me abro a Ti, Senhor. Me abro ao Teu querer, me abro à Tua voz. Me submeto na Tua presença. Eu me abro ao Teu querer. Eu me rendo à Tua doce voz. Quero me submeter. Quero conhecer Teus planos. Os passos que dei sem Você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem Ti, Senhor, sem Ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Oh, leva-me, Senhor. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. O Papa João 23, quando ele assumiu o seu pontificado, ele disse que iria abrir as portas da igreja, as janelas da igreja, para que o Espírito Santo entrasse e renovasse a igreja, para que tudo fosse novo na igreja. E é onde aconteceu o Concílio Vaticano II.
Você também pode. Agora, ir abrindo a porta da sua casa e pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que entre na sua casa e vá renovando toda a sua casa, os quartos. Senhor, que esse quarto seja o lugar do nosso descanso, do nosso repouso. Que quando nós entramos aqui, nós podemos repousar nos seus braços, descansar em Ti, porque nossa alma só descansa em Ti. Então, abre a janela do seu quarto, vai deixando a luz de Deus entrando por aí, e trazendo o novo de Deus para a sua casa. Aí você passa pela cozinha. Senhor, aqui é a minha cozinha, onde a gente se alimenta. Que o nosso maior alimento é a Tua palavra, é Teus ensinamentos. Mas o alimento também é necessário para fortalecer o nosso corpo, nossa vida. Que jamais falte na nossa mesa o pão de cada dia, o alimento necessário para manter o nosso corpo de pé a serviço do reino de Deus. Então eu te consagro esta cozinha. Quero te consagrar também a nossa sala, onde a gente se reúne, para os almoços, para os jantares, para as conversas. Que aqui seja um lugar de conversa salutar, de bênção, de graça, de alegria, que traz vida nova para a nossa casa. Cada cômodo dessa casa, Senhor, seja o cômodo onde nós moramos e habitamos nesta casa. Que aquela casa seja a casa da habitação de Deus. Não apenas um lugar para morar, mas lugar da habitação onde Deus está. E você vai consagrando cada cômodo da sua casa, pedindo que a luz de Deus vá entrando aí, que tudo aquilo que antes era para você sofrimentos, dissabores, tristezas, que parecia ruim na sua casa, você vai pedindo a Deus que retire-se dali todo o mal, tudo aquilo que atormentava a sua família, cada quarto do seu filho, da sua filha, seja consagrado, seja um lugar que eles possam descansar também em Deus. Tudo que você possui, o seu carro, vai consagrando a Deus agora. Vai consagrando a sua vida, a sua casa, seus bens, sua vida financeira, sua saúde, tudo aquilo que é necessário para você viver bem como filho de Deus. Que o Senhor, nesta bênção que nós vamos receber, que o Senhor cele aí na sua casa a bênção para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua vida financeira. Que o Senhor cele tudo aquilo que você está rezando agora, seja para você mesmo, seja para a sua família, seja para o seu filho, para a sua filha. Que o Senhor cele, marque, como um dia de graça, de bênção. Assim como Ele, lá no presídio, Jesus encontrou toda a glória de Deus. Que todo esse tempo seja tempo de transformação, de sofrimentos em glória de Deus para você. Então nós te louvamos, Senhor, por esse momento. Pois nós vamos bendizer, glorificar a Deus por este tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoramos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completos.
ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo o sabor. oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos enarrar pelos mistérios sagrados do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Preparemos para recebermos a bênção, selando em nós todas essas graças que o Senhor possa nos conceder no dia de hoje. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, administrador diocesano, Dom Beni, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao Santo Padre, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Para recebermos as graças e a indulgência que a Igreja nos oferece, rezemos pelo Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alfa, ômega, princípio e fim.